Repercuta! Uma das ideias mais recentes que tive aqui no Repercuta e que costumo ver em outros veículos, em outros canais, até podcasts inclusive, a gente tem muito aqueles conteúdos de análise, né? Analisando fulano, analisando uma pessoa, um músico, isso dentro de cada nicho, né? Eu quis fazer algo nessa linha, mas a ideia não é traçar um perfil definitivo da baterista, do baterista, da percussionista ou do percussionista aqui no Repercuta. A minha ideia é falar um pouco sobre o estilo, sobre a tocabilidade, sobre um pouco da trajetória de bateristas que eu tenha visto o show. Essa é mais uma série aqui no Repercuta Podcast. O estilo de quem abre essa série, como você já viu aí, é o Karl Wennenberg. Gravo esse episódio por intermédio do show do A-Ha. Eu resido em Recife, não sei de que cidade você está me escutando, mas o A-Ha tocou aqui, inclusive fez uma turnê em 2022 aqui no Brasil, passando por vários estados, por várias cidades, e eu estive lá no show aqui em Recife, e como eu sou um cara que não dou um pulo no show, passo o show todo vendo a performance mesmo, e com atenção especial, obviamente, a bateria e a percussão. Eu abro agora essa série aqui no Repercuta Podcast. Eu vou falar um pouco sobre o Karl Wennenberg, ele que está à frente das baquetas do A-Ha. É claro que eu vou passar também minhas impressões do show, a performance do Karl, mas quero antes também contextualizar e falar um pouco sobre a trajetória dele. Eu também, que não conhecia a fundo, tive que fazer a pesquisa e é muito interessante também aprender um pouco mais disso. Karl Olof Wennenberg nasceu na cidade de Venezia, na Noruega, e vive em Oslo, que também é uma cidade daquele país. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 72, portanto, no ano da gravação desse podcast, 2022, ele tem 50 anos. Ele vive em Oslo, como eu falei, desde 98, como baterista freelancer. Ele estudou música no College of Music em Kristiansand e também no College of Music em Oslo. E ele também tem uma trajetória antes de participar e de acompanhar diversas bandas, que eu vou citar aqui também. Ele também tem uma parte da sua história como militar, né, tocando nas bandas militares. Entre grupos que o Wennenberg esteve envolvido, além do A-Ha, que é o motivo maior pelo qual eu estou gravando esse episódio, falando um pouco do estilo dele e da performance na banda norueguesa, mas outros artistas aos quais ele também colaborou. Temos o Ylvis, o Line Marlin e o próprio Morten Harket. É interessante perceber que o cara já estava no radar dos caras ali, né? Ele colaborou com os trabalhos solo dos outros integrantes da banda, a exemplo do Morten, como eu acabei de falar. Ele também tocou na banda Dream Pilots e também na Life in the Future. Entrou no A-Ha em 2009. A banda fez logo aquela turnê ali de despedida, né? Ele foi fazer outras coisas e retornou pro A-Ha em 2015, na volta da banda, inclusive aqui no Brasil, no Rock in Rio, no dia 27 de setembro de 2015. E aí essa turnê percorreu o mundo, tanto em 2015 como também em 2016. Interessante que nessa edição do Rock in Rio, tanto o Rock in Rio como o A-Ha estavam comemorando 30 anos. Foi uma coisa, foi uma ação casada que foi muito interessante para aquela edição. O Wennenberg faz parte da equipe da Universidade de Agder desde 2011, dando aula. Lá ele ensina, além de bateria, ele também ensina a prática de conjunto, a questão do ensaio de banda, também programações e também a percepção rítmica, que lá na descrição, de certa forma, literalmente é treinamento de ouvido rítmico. Na verdade, é percepção rítmica. O Karl, ele é muito conhecido na Noruega, um dos bateristas mais notáveis. A Noruega é um país que tem muita força com as bandas de metal, o black metal, o thrash metal, né? Mas o Karl, ele é conhecido exatamente por essa trajetória um pouco mais pro pop, um pouco mais experimental, um pouco mais misturada com, inclusive, recursos eletrônicos também. Desde 80, ele tá nativa, tocando com várias bandas, algumas das quais eu já listei aqui, mas vou trazer mais outros aqui, mais outras bandas, a maioria eu nem conheço aqui. Grande parte delas
são norueguesas mesmo, são da cena norueguesa, por isso é um cara conhecidíssimo por lá. Para citar algumas outras bandas e artistas, nós temos a Maria Mena, Lenny Marlin, Eric Faber, Alex Rosen, The Sound, Budgie Wesentoft, Cecil, Secret Garden, Kurt Nielsen, Maddie Boyne, Carola, Sigvar Dagsland, é tudo nome bem difícil pra mim, Alexander Denstadwith, Anneli Drecker, Aparadic, o coro gospel de Oslo, que é o coral de lá, entre outros vários artistas. Inclusive alguns trechos que vocês vão ouvir aqui nas transições desse episódio, tem trechos tanto de shows com a Ra como do cantor Vidar Johnson, ao qual grande parte do material que eu encontrei do K fora do Ra vem dele, vem de shows dele. Em estúdio, o K colaborou com vários desses artistas, destacando também a Bel Canto, o próprio Vidar Johnson, que eu já falei, o Ravi, o Lenny Marlin, o próprio coral de Oslo, ele também gravou, a Maria Mena, o Adrian e o Bjorn. Temos também a Chris Medina, o Secret Garden, a banda, ele também gravou. Ele colabora tanto em shows, em turnês, como também no estúdio. O disco do Morten Harket, vocalista do a-ha, ele também colaborou, ele também participou, alguns dos quais artistas separadamente. Eu falei anteriormente dos que ele colaborou em turnês, em shows, em gigs, e agora os trabalhos em estúdio, os álbuns gravados. Já as aparições em DVD e na TV, a gente inclui vários desses artistas também, com destaque para Secret Garden, as performances do Morten Harket, Jessica Folker, o coral de Oslo, que tem muito destaque, a cantora Lutricia McNeil, Ylvis, e participando inclusive de programas conhecidos e famosos por lá, a exemplo do NRK, o canal TV2, o Sami Grand Prix, o evento, e também na TV Norge. Ele também é maestro e no seu currículo a gente tem o 30º aniversário da KKV em 2004, ele regeu. Temos também o trabalho com Alex Rosen em 97 e 98 e também com a Carola Hagsvitz, não sei se é assim que fala, inclusive a grafia tem aquele trema acima do A, que eu não sei como é que se pronuncia. Com a Carola ele colaborou em 2006. O Cal também tem um curso que se baseia na abordagem física e domínio do ritmo. É praticamente, pelo que eu percebi, pelo que eu li, pelo que eu estudei, é algo que vai além da percepção rítmica. É uma coisa mais beirando a física mesmo e como o teu corpo reage aos sons, às batidas. Nesse caso, as divisões rítmicas. Inclusive a própria descrição do curso é aprimorar o senso e a compreensão do pulso e do ritmo e subdivisões dos alunos através da ativação física do corpo com palmas, caminhadas, pisadas, estalos, cantos. Exatamente isso que eu falei, usar o próprio corpo. Kiko Freitas fala muito disso, inclusive, você usar o teu coração como um metrônomo, enfim, o corpo ele tem ritmo, né? Em todas essas atividades que a gente faz. A vida é ritmada. Entre apresentações emblemáticas como a a-ha, a gente destaca o Rock in Rio de 2015, que eu já falei, o Prêmio Nobel, também em 2015, que foi realizado na Noruega, o a-ha se apresentou, e também o MTV Unplugged, o Acústico MTV, em 2017, além da turnê que começou em 2018. Eu vou falar um pouco porque eu encontrei um vídeo ao qual ele descreve bem o set dele, que é o set que eu vi aqui no Recife, aqui no show, e que vem se estendendo. A turnê ela teve que ser um pouco adiada, né, em parte por conta da pandemia, inclusive o show daqui do Recife também foi adiado. Ele seria em março e acabou acontecendo em julho, teve esse adiamento por conta do aumento da onda de contaminações devido à Covid-19. De lá pra cá, mais recentemente, eu falei sobre as coisas, a trajetória dele, o currículo dele artístico desde o início. Mais recentemente, ele tem participado como baterista para Anneli Drecker, também para a banda Medcon, como baterista substituto nesse caso, com o cantor Vidar Johnson, que eu falei já anteriormente, e no projeto Sami ele também participou de alguns shows na primavera de 2016 e também no outono de 2016. Lá é bem delimitado, as estações do ano aqui a gente não tem isso praticamente, mas ele também colaborou como baterista e percussionista no Ylvis em eventos corporativos.
Agora eu falo um pouco mais sobre a entrada dele no a-ha. Ele entrou na banda em março de 2009. Eu falei anteriormente que ele já tinha trabalhado com o Morten em projetos solo. E ele também trabalhou com o Megs, que é o tecladista da banda, no álbum solo dele, o intitulado A Dot of Black in the Blue of Your Bliss, que foi lançado em 2008. Então ele já é do convívio dos caras há bastante tempo. Inclusive, abre aspas para o K, ele fala um pouco de como foi essa gravação do disco do Megs. Ele diz: ele nos convidou para sua casa na França e basicamente gravamos o álbum em 2 semanas. Observar o seu trabalho é sempre demais. Em uma das entrevistas que ele deu assim que entrou pra banda oficialmente, ele falou logo também, porque logo de cara, assim que ele entrou, ele logo veio pro Rock in Rio. Então ele falou logo da experiência que foi se apresentar aqui no Brasil em 2015. Ele diz: pra mim foi surrealista, legal demais. O a-ha foi e ainda é a maior banda da Noruega. Eu estava bem nervoso no primeiro show na América do Sul. O show do Rio de Janeiro, eu estava mais à vontade, se é que eu posso dizer assim. Mas agora eu vou entrar no set do Karl Wennerberg, falar um pouco de como ele monta as coisas. Isso sempre me chama atenção na bateria, como a montagem de cada um, é a peculiaridade de cada um. E você pode tirar o mesmo som, inclusive, de baterias diversas. Isso pra mim é muito interessante. E isso traduz, de fato, que é a personalidade do cara que tá materializada ali. O modo, a altura das coisas, por que ele gosta de um jeito, por que ele gosta de outro. É uma das coisas que mais me chama atenção, inclusive, quando eu vou ver qualquer show, qualquer apresentação musical. Tento, inclusive, muitas vezes curtir mais o som e curtir mais o ambiente. Acho que consigo curtir também, obviamente, e curtir tudo da melhor forma, mas não tem como, assim, por ser baterista, você sempre vai ver por dentro desse sistema, digamos assim, né? Então, vou detalhar um pouco o set do Karl. Inclusive, eu vou deixar também na descrição um dos vídeos que me ajudou para montar esse conteúdo. Aliás, todos os links que eu utilizei, para aqui eu reuni tudo que encontrei condensado aqui nesse episódio do Repercuta. Vamos lá. Primeiro dizer que o K, ele é endossado pela Zildjian nos pratos, as baterias Gretsch. Anteriormente ele usava Pearl, eu encontrei em registros mais antigos, mas está com a Gretsch. E também ele tem o apoio da Gilwa Music e também Gibraltar nas ferragens. E o banco ele usa o da Potter Davis. No set, o Karl usa tom de 12, bumbo de 20, surdo de 14, a caixa é de latão e de 14 também. A timbragem, eu já vou adiantando, bem instalada. E o que é interessante é que no surdo ele usa aro de madeira, pelo menos é esse no set que eu vi. O que é legal, né? Você tem ali os dois recursos do aro de metal ali que é o que normalmente vem na bateria, e o surdo exclusivamente tem esse aro de madeira, é outra timbragem, tanto para pele, né, tanto para tensão da pele, como você usar o som do rinchote ali e o som do próprio aro dos tambores. Na caixa, apesar dela ser de latão, em brass, no caso, né, ele usa o aro é de metal mesmo. Ele usava Pearl, como eu já falei, hoje está com a Gretsch, além da Gretsch e da Zildjian nos pratos, e eu já falei da Gibraltar. Ele também usa Pandeirola LP, usa aquele chuveirinho no prato de condução também, e usa também um anel de Pandeirola para colocar na caixa, que eu acho muito massa, aquele som acho muito legal mesmo, da marca BFSD, é o ringue de Pandeirola, no caso de 14. O tom não é acoplado no bumbo, ele é num instante também separado, o bumbo fica solto. Inclusive um set até reduzido. Em uma entrevista que eu vi dele também, ele explica que é bastante simples, não tem nada super experimental no set dele. Isso se conecta até com a forma dele tocar também e com a proposta do a-ha também. Eu falei do banco que ele usou da Potter Davis. Nas baquetas, o que percebi é que ele usa a Vic Firth. E o que eu achei interessante também, eu falei agora do tom num instante, separadamente. Achei interessante que ele usa prato suspenso. Tem duas peças suspensas, na verdade. A Pandeirola é suspensa do lado direito e o Hyde, o prato de condução, também é suspenso. Então ele consegue até tirar mais volume. Enfim, o prato balança mais ao invés de ficar no chão. Nunca toquei desse jeito. Se você já teve essa experiência, você me fala. Pra mim, o movimento do prato é muito sensível pra mim, sabe? Pra falar a verdade, no set.
Nos pratos ele usa Zildjian da linha K, acredito que tudo de liga B20. A linha K é tradicional da Zildjian. E o chimbal, inclusive, eu não sei se é uma marca diferente. Eu não sei se é apenas a impressão no prato, mas ela tem uma letragem diferente. Parecia ser um prato mais antigo. O chimbal, uma linha mais antiga. O que é interessante é que ele não usa timbres eletrônicos nativos, digamos assim, dos pads, de um SPD-SX, por exemplo, da Roland. Ele tem as programações ali, até porque muita coisa do a-ha foi feita com bateria eletrônica e ele vai tocando por cima. Ele até explica, nesse vídeo que eu encontrei, ele já chegou a explicar inclusive do desafio que é fazer as baterias acústicas nas músicas do a-ha, que originalmente só tinham beats, né? Só tinha bateria eletrônica. E uma das coisas que ele falou logo de cara é que é importante perceber, ter a noção de que ele tá ali para seguir a banda. Na verdade, quem protagoniza são os teclados, a voz do Morten, principalmente também. E ele é mais aquela coisa do groove, e isso vem do estilo dele também. É um baterista mais do groove, mas ao mesmo tempo que tem muito peso. Eu percebi no show que quando é para fazer uma virada, ele não banaliza a virada. Quando é para fazer uma virada, é a virada, assim, a coisa assim do cara apareceu, olha ele aí. E ele volta pro groove. E tem músicas, inclusive, que o beat ele protagoniza por cima da bateria. Inclusive a bateria fica ali como em segundo plano, digamos assim. Ainda no set do carro ele usa uma mesa de som particular, que fica dedicada ali para ele, e nela ele explica que ele pode colocar os backtracks, que já tudo amarradinho no clique do metrônomo, e uma outra configuração nessa mesma mesa. Ele tem duas configurações. Nessa primeira configuração é isso que eu falei, e na segunda ele consegue deixar um pouco mais solto, inclusive para deixar um pouco mais assim, com menos clique e tudo, para ele poder com menos elementos, na verdade, nos backing tracks, para que ele possa enfim, em algum momento ali ele interagir com o público. Tem momento em que ele estica um pouco a música de acordo com o feeling do momento. Ele usa essa segunda configuração para isso, fazer para chamar o público para bater palma. Vimos muito isso no show, inclusive, chama a banda, isso de acordo com o feeling do show, do público ali naquele momento. Isso do lado esquerdo. Do lado direito, após os pratos, ele também usa um dispositivo que só tem um botão, na verdade, que é o botão de início e fim das músicas. Então a banda escuta, quando vai começar a próxima música, ele ativa rapidamente ali para o pessoal já saber que está entrando na próxima música, ou que encerrou, porque ele não vai fazer mais nada naquela música. Tudo amarradíssimo. Na prataria da Zildjian dele, a gente tem dois chimbais, um de 14 no lado esquerdo mesmo, ele é destro, é um da linha K Constantinopla. Ele também usa um aéreo do lado direito, igual. Ele usa ataque de 18, também da linha K, a Kerope, né, no caso. Um de 19 e um de 20, que ele usa como Crash Ride, na verdade. E mais um de 20, que é um FX Oriental Crash of Doom. Esse é um prato meio torto, inclusive, parece amassado o formato dele, que também faz parte do set do carro. Lembrando que ele não usa, em alguns pratos ele usa a borboleta com feltro, normalmente os dois da ponta, então esse Doom e o primeiro de 18, da esquerda para a direita, né? E os dois que ficam no meio, o de 19 e o de 20, normalmente não usa borboleta nem nada, nem feltro. Em alguns sets ele usa um bloco de madeira no bumbo, como o Cobel ali, ele usa um bloco do grave, ferragem Gibraltar. Em outro set, que foi o set do acústico da MTV em 2017, além disso tudo, ele ainda usa alguns molhos de percussão, percussão de agitação para fazer efeito, xilofone, marimba também do lado direito, e também 4 sinetas, que parece aquele sininho de hotel que ele também usou na gravação do Unplugged da MTV.
Sobre afinação, ele já explicou que o set dele é bem fácil de afinar. É um set que inclusive se aproxima da timbragem dos anos 80, que é correspondente ao A-Ha, a história da banda. Marcou sua história na música com essas timbragens pop mais pesadas. O A-Ha tem muito disso. E o Carl pensou nisso no momento de entrar na banda. Outra coisa interessante dele é que é da performance mesmo, ele meio que canta quando vai entrar numa música ou terminar, ele meio que canta para os integrantes os tempos ali. E isso vem muito, inclusive, da origem militar dele. Na época que ele tocava nas bandas militares, ele era um dos primeiros do pelotão, então ele tem que indicar para o restante dos soldados o momento de transições, né, nas performances. Seu técnico de bateria se chama Rob Allen, é seu road também. E uma curiosidade é que o técnico dele não usa tapete para montar, ele mesmo consegue posicionar as ferragens da bateria de uma forma que ela não ande, ela não saia do lugar de forma alguma nos shows. Mas agora que eu já falei um pouco do set que ele usou nesse show, eu encontrei também sets anteriores dele que eu também queria detalhar aqui, porque demonstra um pouco da transformação ao longo do tempo. O set mais antigo que eu encontrei dele, ele usava um bumbo de 26, hoje ele usa um de 20. Ele usava a caixa de 14. O tom era um pad eletrônico em que ele usava, com a timbragem específica, também de 14, e o surdo de 18. Ele também usava a bateria trigada com equipamentos da Yamaha. Depois, mais na frente, eu quero também fazer um episódio falando de trigagem da bateria. Chimbal de 14, um ataque de 18, a condução ele usava um split ride de 21 e os pedais na época da DW. Em alguns shows do A-Ha, ele também usava uma caixa auxiliar do lado esquerdo, mas retirou, inclusive nesse show ele não usa também, esse show aqui em Recife que eu assisti, que eu tava lá. E nesse set diferenciado dele, esse set anterior, eu vi um detalhe maior num vídeo em que ele usa um tamborim do lado direito como um tom. Para ele, o que eu tô querendo dizer é que para a timbragem do Carl, esse tamborim, apesar de ser menos agudo do que um rotontom do forró, digamos aqui, naquele contexto esse tamborim soou super agudo como um rotontom, na verdade. Eu vou deixar até um trecho aqui para você sacar, porque a gente tá acostumado também a ter o tamborim apenas na dinâmica do samba, e claro que é onde tem a sua maior, a sua potencialização no uso, mas também achei massa o jeito como o Carl usou. O trecho que você vai escutar agora é ele acompanhando o artista norueguês Vidar Johnson, que eu já falei tanto aqui nesse episódio.
Nesse set com o Vida Johnson também ele não usa panderola, ele não usou panderola, e no chimbal ele colocou um molho de cascos, dá mais movimento, mais informação na verdade, ali durante o show e durante a performance dele. O Karl Enenberg, que toca descalça, daqueles bateristas adeptos de tocar descalços, outros tocam de meia, né? Na utilização do pad, que eu falei no set aqui dessa turnê de 2022 aqui no Brasil, que passou aqui por Recife, em outros shows você já encontra esse pad meio na frente, no lugar dos tons, onde ele vai acionando efeitos. Um ótimo exemplo, inclusive, é na música Sycamore Leaves, que ele usa bastante como um tom mesmo, no lugar dos tons, e vai disparando os efeitos pré-estabelecidos. Eu também vi em outras imagens mais antigas que ele também usava ou usa. Eu não sei se é só nessa turnê do A-Ha que ele retirou, mas ele também usava octobands. No set, o Karl também costuma usar o famoso mungel, muito útil, corta harmônicos dos tambores e também contribui para essa sonoridade mais médio grave. No setlist aqui de Recife, a gente teve, para listar as músicas, a gente teve Sycamore Leaves, The Swing of Things, Cry in the Rain, uma música que eu tenho uma relação afetiva, inclusive por causa da época dos radinhos de pilha, eu sempre ganhava radinho de pilha de aniversário. Tô entregando a idade, né? Mas eu gostava muito e ouvia muito. Uma música que eu tenho uma relação afetiva grande, também desses tempos dos radinhos de pilha, é a There Is Never a Forever Thing. Eu sei que essa música não estaria no setlist. Também não encontrei nenhuma versão dela ao vivo. É outra que... Acho que na verdade é a que eu mais tenho essa relação afetiva com a discografia do A-Ha. Forest for the Trees, Train of Thought, Hunting High and Low, outro clássico, The Blue Sky, Living a Boy's Adventure Tale, The Sun Always Shines on TV, And You Tell Me, Love is Reason, I Dream Myself Alive, Here I Stand and Face the Rain. Acho legal que as músicas do A-Ha sempre, normalmente, tem nomes grandes, assim, eu também gosto, esteticamente eu acho legal, diz muita coisa. A 14ª música do setlist, The Blue That Moves the Body. Temos também We Are Looking for the Whales, Crying Wolf, outro classicão, I've Been Losing You e The Living Daylights, é claro. A penúltima, porque a última é a Take On Me, obviamente. Para mim, os destaques de cara, Sycamore Leaves, para mim é uma música foda. É uma música que me lembra muito a abertura de show mesmo. É perfeita. É perfeita abrindo. Pelo tom pomposo e altivo. A música bem pra cima, sofisticada, elegante. A Train of Thought, pra mim, uma música épica. E se destaca a atuação do Karl, pra mim, pela adaptação dos timbres eletrônicos pro acústico. Eu acho que é uma das músicas que mais se encaixaram, que o resultado ficou melhor. I've Been Losing You, The Living Daylights e outros destaques pra mim que tem a ver também com a atuação do Karl é a Forest for the Trees e, é claro, Take On Me pela simplicidade, pelo tom-tá, aquela coisa super simples, e é isso que toca as pessoas no fim das contas e é isso que tocou todo mundo lá. É um clássico, acho que é o tipo de música que quando a banda ela grava um hit,
Um clássico desse não tem mais pra onde ir. É como se você zerasse o jogo e você vai ser sempre julgado a partir dela. Acho que são essas são os destaques pra mim do show. O A-Ha tocou aqui no Brasil, veio pro Brasil pela 4ª vez. Eles tocaram em 91, 2010, 2015 e 2022, que é o ano de gravação desse episódio do Repercuta Podcast. 2015 eu lembro bem de conhecidos, amigos, eu tava na faculdade na época e uma galera foi, eu lembro bem disso. E em 2022 agora eu tive a oportunidade de conferir ao vivo. O que é que eu posso falar sobre o que vi no show? Primeiro, o que é muito massa, isso é uma coisa bem particular. Você chega no show e tá tudo montado lá, você vê que tá tudo pronto pra você ali, para o público, né? E você vê logo a bateria em silhueta longe, assim, é o que mais chama atenção de cara, né? E os pratos sob a luz, assim, eu olho para aquilo, eu já acho uma coisa, parece um trono, parece uma nave espacial que vai te levar para um lugar distante, assim. Eu costumo brincar, assim, beira o sagrado, assim, é algo que você senta ali e você já começa a sentir, você nem toca, mas você já começa a sentir o que aquilo vai te trazendo, a tua comunicação, né, os teus sentidos que vão mudando ali, na medida que tu vai se aproximando de fazer um show. Sobre o Carl, o que eu acho massa, aquele cara que toca pra banda mesmo, entende a proposta da banda, por isso que foi escolhido, inclusive. O cara do groove, como eu falei antes, mas as timbragens pesadas, uma das coisas que eu conversei com amigos lá foi isso. Apesar do A-Ha ser pop, mas ele tem muito mais peso do que muita banda que se propõe a ser muito rock and roll, digamos assim. E o Carl, aquela coisa, passei grande parte do show sacando a performance dele. Mais ou menos esse set, como tava distante, eu percebia mais o set momento em que ele aparecia no telão. Aquele cara do groove, mas aquela consistência, aquela precisão o tempo inteiro. Na hora de fazer uma virada, é uma virada que realmente seja para fazer uma transição no meio de uma música, encerrá-la ou introduzi-la. É um cara que, assim, já sabe o que tá fazendo há muito tempo, na maior tranquilidade, sem sustos. Foi escolhido por isso também, né? Pela vasta experiência que tem em estúdio e em shows também. E eu acho que ele também consegue equilibrar elementos que estão nos álbuns com uma assinatura particular no show, para que também não fique apenas a repetição do que está no álbum. Então ele entrega mais do que o álbum entrega, na verdade. E não é só aquele bate-estaca que eu acho que poderia cair facilmente, e que eu vejo até de bandas consagradas, e aquele bate-estaca pelo fato de muita coisa do A-Ha ter bateria programada. Então era fácil para ele ali ficar só seguindo o robô por cima dele. E ali não, eu sinto linguagem, eu sinto que ele tá à frente, ele usa o beat, ele usa o robô, mas para incrementar uma performance dele e ao mesmo tempo ser fiel ao que foi feito lá atrás. Não é qualquer um, é um cara que não à toa tá onde tá. E foi muito massa ver, eu sempre aprendo muito com todo show. Como eu falei no começo do episódio, eu não dou um pulo, não bebo também, então eu tenho que aproveitar de alguma forma. E a minha forma é essa, assistindo o show e a performance dele. Foi um dia muito bom, foi no dia do rock, inclusive. 13 de julho, aqui em Recife, e encontrei com amigos, familiares também. Foi um dia que você volta para casa aprendendo, você volta acreditando na música mais ainda ao ver os shows. Esse foi, na verdade, o meu segundo show internacional que vi. O outro, na época, o Repercuta ainda não existia, foi em 2019, o show do Slash, numa turnê solo. E espero ver mais shows, não só internacionais, mas nacionais também. E com certeza as minhas impressões das performances dos bateristas pra cá, pro Repercuta também, tudo gera conteúdo, tudo gera reflexão, a gente aprende, e o interessante é aproveitar tudo da melhor forma possível. Interessante do Carl que, ao mesmo tempo, não sendo a proposta da banda ele ser protagonista, os três são, né? Ele acompanha a banda, ele não é um integrante oficial, assim como os outros integrantes, o baixista e o outro tecladista, mas ele consegue ter o espaço dele, chamar a atenção dele. Eu costumo dizer que não tem como você ser baterista, você tocar bateria e não ter uma grande atenção em cima de você, simplesmente pelo instrumento primeiro, né? É bateria, não tem como você deixar de lado. Então, essas foram as minhas impressões da performance do Karl Reneberg em um dos shows, abrindo mais uma série aqui dentro do Repercuta. Eu que já tenho uma série sobre empreendedorismo, os bate-papos, os episódios temáticos também, que continuo trazendo. Entrevistas são um pouco diferentes dos bate-papos, porque eu meio que já envio as questões para o convidado ou para a convidada.
E tem também os episódios que são mais reflexivos, que eu falo mais de mim, da minha trajetória, e é muito interessante dividir tudo isso. Agora você tem mais uma série aqui no Repercuta, eu falei do estilo de Karl Weinberg, baterista que acompanha o A-Ha e que viu o show em 2022. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta Podcast. Um abraço.